Então, grandes professores. Na cena da música popular, eu aprimorei, digamos, meu know-how em torno de orquestração com um professor da Universidade Livre de Música, né, que é o Júlio César Figueiredo, que foi pianista, um grande pianista, aliás, um grande professor e pianista. E através dele eu tive essa vivência, né, da harmonia popular, da harmonia clássica, tradicional, que ele dava as duas formas, né? Então eu pude, digamos, em vez de enveredar apenas optando por uma ou por outra, ele deu essa abertura de fazer aprender, né? Aprender tanto de uma para outra, que as duas formas acabam se confluindo, né? Então foi um aprendizado bastante rico, né? E quando que começa a tua aproximação com o movimento de saraus? Bom, primeiro, digamos, os saraus mais particulares, que eu dei aula durante um bom tempo para música, dirigida pela Maria Lúcia Diniz. E lá, no final dos anos 90, promoviam-se saraus, né, no próprio conservatório. E depois, mais efetivamente, esse rapaz aqui, Tatanense, acabou me puxando, né? A gênese foi, na verdade, um espetáculo, né, dos conversadores. E aí foi esse meu ingresso no mundo dos saraus. Bacana. E assim, você como um músico com esse know-how enorme, né, assim, porque é uma estrutura muito forte a que você tem, a gente percebe isso até na sua naturalidade quando você vai tocar uma coisa simples, uma coisa mais, né, assim, as poucas vezes que eu tive a oportunidade de te ver tocando, a facilidade com que você tem de ouvir opa, é aqui, né, que os bons músicos têm, né, Cacá, que a gente ainda tá na escolinha de vamos chegar lá, né. Vamos ver, quem sabe. Uau! Como que você, assim, essa pessoa com todo esse conhecimento, como que você vê, né, uma vez que a gente está falando aqui um pouco de música, como que você vê o cenário musical hoje, as pessoas, tudo mais prático, tudo mais fácil, você teve todo, né, esse conhecimento, você teve esse trabalho, você teve, né, que ir em conservatório não é fácil, ficar lá assistindo aula, não tinha internet, e aí hoje você vê, assim, o pessoal... todo mundo é músico, vamos dizer assim, todo mundo pode ser músico, todo mundo pode baixar uma letra, todo mundo pode ver o posicionamento do dedo no violão e também sou músico, né? E em alguns momentos, acho que não é o seu caso, mas até competindo com músicos que têm o mesmo know-how que você. Como que você vê esse cenário hoje? Eu vejo, em parte eu vejo com otimismo, porque eu vejo, tem a Escola de Música Brasileira, que acontece ali no auditório de Ibirapuera, né, que tem essa prática, né, se não me engano, quem está à frente é o Proveta, e a formação, ele vem formando muitos jovens, né, e para trabalhar com a música brasileira, eu vejo assim, que a mídia, nos realities mesmo, os tais reality shows que a gente vê por aí, muita gente cantando em inglês, não é? Parece até com um certo preconceito em relação à nossa língua, mas a prática ali, na Escola de Música Brasileira, a música brasileira é riquíssima. E a nossa língua é muito linda, Sim. Não? E, então eu vejo, por um lado, esse otimismo. Eu vejo jovens enveredando pelos gêneros mais antigos, digamos, o choro, as serestas, e, assim, as músicas formadoras desse manancial de criatividade que é a música popular brasileira.
As bases, né? Sim, as As bases. É muito lindo. Assim, até porque o movimento de saraus, que a gente sempre tem assim um primeiro conhecimento, ele começa justamente exatamente com essas apresentações clássicas, né? Claro, assim, é uma Concertos, coisa mais pequenos concertos, né? exatamente, pequenos concertos em casas nobres, em bairros nobres, e aí depois que ele vem, né, Sim, se popularizando, cai no gosto do popular. Isso e aí... desde o modernismo, quando os próprios modernistas começam a quebrar um pouco a estrutura do velho sarau, né? Sim, os modernistas quebraram muitas coisas. Os caras são... Os paradigmas. Exatamente, eles derrubaram muitos paradigmas. Quebraram muitos muros, né? E criaram muitas pontes, então é bom, né? Mário, Oswald, enfim, toda aquela turma. Vamos de música. Por falar em música. E por falar em música, vamos de música. Bom, então vamos de cabeça. Ela só, ela só me desce a cabeça, onde acaba e começa a cabeça, que prende madeixas a cabeça, quando desdobra a cabeça. No perigo do vento a cabeça mágica deixa a cabeça, que balança na senda a cabeça. Acima da face a cabeça, na torre do pescoço a cabeça, falada impressa a cabeça, que pensa o juízo a cabeça. De segurar as orelhas a cabeça, por dentro e por fora a cabeça, atrás do nariz a cabeça, de segurar as orelhas a cabeça, por dentro e por fora a cabeça, atrás do nariz a cabeça, por um triz. Oh cabeça, oh cabeça, oh cabeça, onde eu estava com você. Oh cabeça, oh cabeça, onde eu estava com cabeça. Oh cabeça, oh cabeça, oh cabeça, encoste a sua cabecinha no meu ombro e chora, e jura que não vai embora. Encoste a sua cabecinha no meu ombro e chora, e jura que não vai embora. Encoste a sua cabecinha no meu ombro e chora, e jura que não vai embora. E jura que não vai embora. E jura que não vai embora. Cabeça! É isso. Obrigado. Aí, cabeça. Também de nossa autoria, como vocês viram aí, uma pequena situação, mais uma
uma singela homenagem aí à dupla Cascatinha e Nhana e Paulo Borges, que é o autor da composição. Né? Isso, cabecinha no ombro. Cabecinha Cabecinha isso aí. no ombro. É isso aí. Sensacional. Eu queria fazer um recorte e queria pular pro ano de 2008. Ah, 2000. Eu queria que vocês dois, nos contassem de onde que veio a ideia, de onde nasceu os conversadores, como vocês se conheceram, como vocês se encontraram. Eu gostaria que vocês nos trouxessem essa história, por favor. Então, eu e Tobinaga, a gente se conhecia desde 2003, por aí, né, Tobinaga? E em 2000... Acho que antes... No finalzinho aí. perto dos anos... perto do comecinho dos anos 90 aí. Em 2008, em 2006, na verdade, final de 2006, eu reencontrei o Tobinaga por causa de um trabalho em Osasco. E aí, enfim, reencontrei, a gente conversou e tal. Era um trabalho que eu estava fazendo em Osasco, que eu convidei para fazer parte lá e tal. E que acabou não vingando muito, porque logo eu sairia a trabalho na Secretaria de Cultura de lá, onde eu fui diretor por um tempo. E, só que foi já no final da minha gestão que ele chegou por lá. E em 2008 eu pensei em fazer um trabalho com poesia e cinema e música. Eu queria fazer uma oficina onde eu pudesse retomar meu trabalho de poesia. E aí eu também fiz um filme, um curta-metragem junto com um amigo, que é de cineclube e cinema, que chama Não São Anjos os que Comem com Deus, que é um videopoema sobre o Carandiru. Isso está na internet, à disposição de todos aí. Não são anjos os que comem com Deus. Então, a partir desse vídeo, eu queria fazer uma coisa ligando isso com a poesia, já que o vídeo era poesia, e um vídeo e poesia, enfim, essa coisa toda, sobre o Carandiru, é um tema interessante, a gente queria fazer uma coisa assim. Aí eu pensei no Tobinaga, falei, poxa, chamar o Tobi, a gente pode criar uma coisa assim, juntando poesia, palestra, discurso, sei lá o quê. E com isso que eu chamei de conversa em 3 atos, né? Isso, E que a gente juntaria realmente assim, o cinema, a música e a poesia, juntando essas 3 linguagens. Aí chamei o Tobinaga, a gente conversou, e eu falava assim, poxa, mas a gente vai fazer uma oficina, um workshop, alguma coisa assim, que vai durar em torno de 4 horas. E que ficaria muito duro ficar ali só palestra, discurso e filme. Então, por que não que a gente pudesse ter poesia falada? E dali a pouco eu falei, poxa, a gente podia ter música, né? E aí a gente, bom, então vamos... A gente tinha feito uma música antes, mas não tinha vingado. Uma tentativa, alguns anos antes da gente fazer um trabalho junto, com outra amiga nossa, inclusive, com a Graziella Hessel, mas não tinha vingado. Aí a gente tinha aquela música... Vingou depois, né? Vingou depois. Que ele tinha lá a partitura. Ele falou, você lembra disso? Aí ele tocou a música, que é que é essa paródia que a gente faz do Gonçalves Dias. Sim. Que é canção que a gente chama de canção do elogio, que é canção do exílio. Do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Aí a gente fez. Aí a gente tinha. Palmeiras. Isso. E ele tinha feito a música já. Essa música que ele toca, ele tinha feito antes. Aí ele falou, olha, você lembra disso? Aí a gente começou lá. Eu não saberia cantar a música, porque era uma música difícil, né? Eu comecei a falar, né? E como eu estava muitos anos sem praticar a música, eu tentei fazer música nos anos 80, eu tinha meio que abandonado. Inclusive abandonei o violão. Aí eu comecei a brincar, a gente começou a brincar ali, e dali surgiu o Conversa em 3 Atos, que a gente foi estruturando. A gente tinha um amigo nosso, o Tony Fernandes, que seria o cara que venderia, era o nosso produtor que venderia a oficina para prefeituras, essas coisas todas. Aí a gente marcou uma estreia, uma agenda em Jundiaí para a gente experimentar com os amigos lá, marcamos o dia, e aí a gente foi.
E nessa oficina, a gente falava, eu falaria de Mayakovsky, da poesia do Mayakovsky, da imagem da poesia do Mayakovsky, do envolvimento do Mayakovsky com o cinema. Tobinaga falaria de Stravinsky, né? Olha que coisa mais legal. Do envolvimento Coisa dele legal. com Stravinsky e do envolvimento do Stravinsky com a imagem, né, com a busca incessante dele para traduzir a música em imagem, né? Ele dizia alguma coisa mais ou menos assim, né? O Tobinaga me corrige, que não basta ouvir a música, é preciso vê-la, enxergá-la. Música, Então, poético. aí a sagração da primavera é um ponto de partida disso, né, Tobinaga? E aí Tobinaga falaria e ficaria incumbido dessa parte. E a gente tinha a terceira parte, aí tinha o terceiro cara na jogada, que é Ezra Pound, que é um sujeito controverso e tal, e que a gente sabia, né, ideologicamente, adversário frontal do Mayakovsky. Né? Era um erro nosso não ter uma autocrítica que eu faço, a gente não ter ali um brasileiro, digamos assim, para a gente partir junto com isso. Mas claro que a nossa poesia, aí depois a gente começava, não, a gente tem que ter Gonzagão, porque Gonzagão está na memória de todo mundo. A gente tem, já tinha Gonçalves Dias, aí a gente achava que a gente tinha que ter, enfim, desde... aí eu ficava pensando, eu ficava falando, Tobinaga, a gente precisa de se inspirar até em Mamonas Assassina, porque esses caras quando chegaram, eles começaram a fazer releituras de coisas que já estavam na cabeça de todo mundo, e é fácil, isso facilita a comunicação. E como a poesia em si, né, ela no papel tem uma dificuldade maior de ser procurada, de ser lembrada, então a gente precisa, assim, a poesia falada e a gente ter a música como aliada, e a música que já está na boca de todo mundo como aliado nosso. Chamar todo mundo para conversa. Para conversa. É aí que veio aquela história de... Mas não tinha conversadores ainda, né? Não era conversa em três atos. Conversa em três atos, que era o nome. Aí quando a gente foi para Jundiaí, depois você me corrige também se eu estiver errado. Quando a gente fez lá a apresentação, lá que durou 4 horas, e que passou assim, como se fosse... uma coisa de meia hora, né? Foi tão rápido, né? E que o público se divertia tanto, assim, de forma espontânea, porque a gente também não achava que ia ser uma coisa assim, de fazer os outros rirem. Mas eu não sei, a gente foi descobrindo que as coisas tinham elementos ali, né? Acho que a coisa do circo presente em mim, né? E a coisa da natureza dele mesmo, já ter essa coisa com a música, e dele ter expressão, e dele dialogar com o violão, com o instrumento dele, que eu, assim, outro dia eu usei uma referência do Yamandu Costa para falar de uma peça de teatro de um amigo que veio me pedir opinião sobre os atores dele. E eu falo assim, Yamandu Costa, por exemplo, que é um jovem que ele vai tocar, executar o instrumento dele, ele dialoga o tempo todo com o instrumento dele. Às vezes você acha que o violão toca sozinho, porque de tanto que o cara se confunde com o instrumento dele. E o Tobinaga é um pouco assim. Então não basta você ser um bom músico. Você tem que, o instrumento tem que tocar junto com você. Sim. Né? É como assim, se num determinado momento o artista largar o instrumento vai sozinho. Sabe aquela coisa? É como o carro na banguela. Ele vai. O cara já tá tocando. Não, é assim. E a Mandu Costa vai estar ouvindo. E assim, e eu achava isso dele. Eu falo, não, Tobinaga. Aí lá nesse vídeo que a gente tem gravado, lá do Conversa em Três Atos, da estreia nossa, foi um ensaio aberto, tem isso. Depois tem na internet isso. Se vocês procurarem os Conversa em Três Atos no YouTube, vai ter lá uns trechinhos disso. Vamos ver lá, né, com os próprios olhos o que acontece. Então, só que a gente saiu de Jundiaí, pegamos o trem, eu e ele, o Tony, e a gente veio sonhando. E na hora me deu um insight, assim, falar, caramba, a gente podia criar uma coisa mais curta, de 1 hora, e fazer um condensado disso. E podia ser um show, um espetáculo, né? E por que não chamar os conversadores? Aí que veio essa história. Né? Essa é isso, né? É bem isso. Aí depois a gente criou a versão de 1 hora e pouco, e aí a gente... Mas em Jundiaí já havia um mini sarau também. já tinha. Esse detalhe.
dentro da oficina, no meio da oficina, a gente parava na metade e convidava as pessoas para participar. E depois a gente criaria a versão de 1h15 que dava. E da mesma forma a gente tinha lá na metade do show, do espetáculo, a gente parava e convidava as pessoas para participar desse sarau, né? E aí a gente ficou até, quando foi em 2011, 2012, eu comecei a ver que aquilo patinava muito. Eu falava pro Tony, que era o produtor nosso, Tony, O Tony Fernandes. Tony, esse negócio não dá, porque a gente não tem mídia, porque a gente não é conhecido. E se a gente não é conhecido, a gente não tem mídia. O que a gente vai fazer? Aí comecei a observar, porque os saraus estavam acontecendo já, né? A gente já tinha tantos exemplos ali. Aí a gente já tinha se apresentado na livraria da Vila, em algumas unidades. Aí eu propus ao Tony, eu falei, poxa Tony, podíamos, né, falar com a livraria da Vila e a gente criar um sarau e pôr lá, né? Porque aí a gente consegue mostrar o nosso trabalho todo mês e também dividir com outros parceiros. E aí nasceu a ideia do sarau dos conversadores e tal, é isso. Que coisa legal. Eu vejo esse nascedor de vocês como um grande caldeirão, né? Como se alguém estivesse cozinhando uma iguaria, né? Eu vejo não são anjos que comem com Deus, eu vejo essa oficina que era intercalada com os saraus, eu vejo o Cacá na década de 80 estudando música com o violão dele, eu vejo toda essa sólida formação musical do Edson, eu vejo esse espetáculo, a conversa em 3 atos, que foi o que originou, o nome de vocês nasceu daí, né? Eu vejo tudo isso sendo bronzeado, sendo marejado ao longo dos anos. Eu vejo esse burburinho, né, de vocês, com vocês, e isso tudo desaguando nos conversadores. Bem bacana. Vocês falaram assim agora também a questão que vocês já começaram o Sarau dos Conversadores na Livraria da Vila, na biblioteca, né? Então foi um contato direto. As bibliotecas, elas têm uma certa dificuldade em trazer pessoas para participarem dos eventos, para estarem presente nas bibliotecas, né? Porque muita gente ainda cria aquela... Não vou, tem que ficar quieta. Como é que foi para vocês trazerem as pessoas para participarem dos saraus na biblioteca? Na verdade, na livraria ali, é uma livraria, né? Uhum. Em primeiro momento, é uma livraria. Certo. Aquele espaço que a gente fazia no auditório ali, que é muito próximo da sessão infantil da livraria, é um espaço, digamos assim, mais silencioso e que tem um pouco esse clima de biblioteca, porque o sujeito chega ali, pode pegar o livro, a criança, e ler, e ficar ali, tem um espaço lúdico, né? Eu acho assim que... eu acho... gente, desculpa, eu viajei aqui, Aline, me perdi. Como é que é a história mesmo? O contato, né, de convidar, de trazer as pessoas. Como trazer as pessoas. Isso, como vocês conseguiram trazer. Porque o sarau de vocês sempre foi bem rico, assim, o pessoal sempre esteve muito presente, não foi uma coisa que muitos saraus até falam, a gente tenta organizar um sarau, mas não serve porque não traz público. E o público de vocês, ele é rico, assim, a gente... Né, então, a gente tinha uma coisa assim, que desde o começo eu falava pro Tony, né, eu digo mais o Tony porque o Tobinaga teve um tempo afastado, e nesse momento ele estava afastado do sarau, dos conversadores. Eu falava pro Tony, que estava mais presente, que infelizmente nos deixaria em 2014. Quando o sarau ia fazer 1 ano, ele faleceu subitamente e nos deixou. Mas foi a pessoa que batalhou muito conosco, de igual força, né, Tobinaga? Sim. E empenho. Mas eu digo assim, a gente precisava de ter um local que tivesse nome já, né? E que já nos abrisse portas quando falasse na gente, porque a gente era desconhecido. Então pensava na livraria da Vila, porque é um local que já está lá, com nome na praça. Então a gente ter algo ligado à livraria já facilitaria. Então isso que esse foi assim, digamos assim, o primeiro tempero que eu acho que foi surtir efeito nessa coisa do público, da gente ter uma certa facilidade de levar o público lá, né? E de ser central, né? Não ser muito longe do metrô, do sujeito conseguir ir a pé até lá.
Então isso tudo facilita. E a gente tem assim, era um receio que eu tinha, mas depois isso foi acabando. Eu tinha medo, por exemplo, de ser um espaço lá nos jardins, de ser um espaço muito próximo, muito elitista, e das pessoas ficarem até ter um certo receio de entrar lá, né? Porque é uma arquitetura que assusta, né? Então não tem jeito, a gente tem que ser, né? E a nossa origem não é essa também, né? A gente faz uma coisa popular. Eu tinha esse receio, mas por outro lado, eu achava que o artista, qualquer artista, ele precisa desse local, que é um local que aparece fácil, que dá visibilidade, então eu achava importante isso. E eu acho que aí, juntando o livro, que é um produto chamativo, né? Juntava com essa ideia do sarau e com a livraria, que já é conhecido, então isso facilitaria levar ao público, e foi o que a gente, né, que a prática nos provou isso, que estava certo, né, que a gente estava no caminho certo. Bacana. Vamos de música. De música? Então, música. Vamos fazer o copo, a tempestade? Acho que dá, né? Quem faz o copo, quem faz o sopro, quem faz a tempestade, o beijo, a lágrima, a temperatura. Quem faz a temperatura do calor humano subir, 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 subir. Quem quem faz o copo, quem faz o sopro, quem faz a tempestade. O beijo, a lágrima, a temperatura. Quem faz a temperatura do calor humano subir, 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 subir. Bom, vamos iniciar o nosso bloco. E aí, 2013. Conta pra gente como é que foi conseguir o espaço, quais foram os percalços, as dificuldades, os acertos. Como é que foi que nasceu o Sarau dos Conversadores? Então, como eu falei anteriormente, o Tony é nosso grande aliado, nosso produtor. Ele entrou nessa briga e ele ficou. O Tony era muito guerreiro, né? Ele não desistia facilmente de nada. Então, enquanto a livraria não deu uma resposta ok, ele não deixou de ligar, de ficava lá. Pediram um projeto, a gente fez um projeto em cima do que a gente já tinha, enfim, toda a nossa história. E aí ele ficava ligando, enfim, foi uma batalha muito grande. E aí acreditaram, né? A gente tinha lá uma pessoa, eu não esqueço nunca dela, nossa amiga no Face, que é a Daniela Nunes. E a Daniela é uma fotógrafa, uma pessoa muito sensível, e ela enxergou que a gente podia fazer um trabalho bacana lá. E foi isso. Então a livraria gentilmente nos abriu as portas e a gente conseguiu realmente criar o sarau lá, fortalecer o sarau e, enfim, ter nome. E como eu dizia antes, né, no bloco anterior, que Conversa em Três Atos tinha um sarau dentro, e depois o show, o espetáculo tinha um sarau dentro. Agora, com o sarau, a gente tinha invertido as coisas. O sarau passa a ser a estrela principal e, de certa forma, a gente passa a ser
como é que é, alguém que está em torno, né? A gente não é mais o protagonista da história. É um sabe? coadjuvante. É um coadjuvante, esse tinha me fugido, obrigado. Esse passa a ser, o sarau passa a ser o protagonista e a gente coadjuvante. E essa é a ideia. E aí a gente vai para essa horizontalidade que aqui é o sarau, né? Essa conversa de igual para igual, né? Onde o público, né, e o artista, eles se confundem. Legal. Os saraus, eles costumam ter uma naturalidade para a definição própria do estilo que o sarau tende a ser, né? Então você tem os saraus que são mais, por exemplo, na linha da política, você tem os saraus que são mais na linha do humor, você tem um sarau que vai mais na linha da música, você tem um sarau que é mais poético, né? Que as pessoas falam, eu vou naquele sarau que eu me identifico mais por ele por conta de tal. Como que vocês definiriam o sarau dos conversadores? Nessa linha, se caracterizariam, olha, o nosso sarau segue mais nessa linha, né? Ele é um sarau mais tranquilo, ele é um sarau mais polêmico, ele é um sarau, né? Chegamos ao... Né, Eu não sei. Eu acho que abarca muitas direções, abarca muito disso tudo que você falou, né? Uhum. Eu acho que a poesia está muito presente, a música está presente, a política também está muito presente. Ainda que de maneira velada, mas ela está presente, ela porque- é muito forte. Porque essa coisa da gente estar num espaço muitas vezes que não é nosso, e aí você tem que se conter um pouco, né? Por exemplo, a gente como está lá na frente como apresentador, a gente não pode puxar o couro, né? Não pode puxar o larigo, né? Mas se o povo puxa, a gente vai, né? Então, a gente precisa, né? Imagina na livraria da vida, então a gente... Ainda mais ali mas o no- pessoal, né? A gente, felizmente, a gente nunca teve, olha, a gente não pode, não, a gente nunca teve isso, felizmente, e a gente sempre procurou um ponto de equilíbrio e tentar abrigar a todos e todas. Evitar o conflito, né? Assim, Conflito de opiniões. deixar essa... Mesmo porque eu acho que tem muita gente que às vezes tá dividido ou está do outro lado, né, porque está equivocado e não enxergou. De repente, o sujeito pode pisar dentro do nosso espaço, né, e Querer fazer o se inverso da opinião da maioria, encontrar, né? E agora, também assim, eu acho que é um sarau que, né, como a grande parte dos saraus, acho que está muito para a poesia, muito para a literatura, né? É claro que a nossa música, o nosso estilo de interpretação, de lidar com isso, ele ajuda a dar um pouco a cara para o sarau, né? Então, e é isso, né? Eu acho Não que sei se responde. Os conversadores têm uma cara, né? Que aí acaba influenciando no próprio estilo do sarau. Enquanto espectadora dos conversadores, eu vi uma tranquilidade assim, muito legal nos conversadores justamente por isso, né? Acolhedora, olha, aqui a gente vai ter o momento da música, a gente tem o momento... Mas sem aquela coisa muito forte do, não, vamos focar só nisso, vamos ser só aquilo, Existe uma abertura muito tranquila para o público, que o público chega